Então a gente precisa do Judas, porque se não tiver o Judas, não tem o cumprimento do propósito. A gente precisa dos hipócritas, porque se não tiver hipócrita, não tem tramóia, não tem mesa de fofoca. A gente precisa, sabe, daqueles que tramam contra as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Romanos vai falar que nós devemos nos apresentar diante do Senhor como um sacrifício vivo, né? Santo e agradável diante dele. E o sacrifício não é sacrifício por mim, é o sacrifício por outro. E muitas das vezes, Yang, a gente vai ser sacrifício para quem não nos valoriza. Às vezes a gente vai ser sacrifício para quem está com um punhal atrás das nossas costas. Às vezes a gente vai ser sacrifício para aquele que está tentando nos vender por 30 moedas. E isso daqui é muito forte, porque não é sobre nós, é sobre o que a gente carrega. E a gente carrega um estandarte dos céus. A gente carrega um estandarte espiritual. Você está entendendo? A humanidade não está mais falando sobre o mundo espiritual, mas Satanás e os seus demônios já foram sentenciados ao inferno. Só que eles querem levar o máximo possível de alma com eles, porque o diabo já foi vencido por Cristo na cruz do Calvário, mas a única maneira dele continuar ferindo Cristo é tocando nos filhos. Meu Deus. É por isso que tem muito filho pródigo. É por isso que tem muita gente desviada na igreja. É por isso que tem muita gente afastada dos caminhos do Senhor. E o Espírito clama com gemidos inexprimíveis para chamar essas pessoas de volta para a casa paternal, para este lugar paternal. Por quê? Porque ele falou, olha, o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas, mas ele vai ressuscitar e vai ajuntar novamente as ovelhas ao pasto, porque o que prende ovelha não é cerca, o que prende ovelha é pasto, o que prende ovelha não é dizer você tem que estar na minha igreja. O que prende a ovelha é o alimento, é o pasto verdejante, é as águas tranquilas. Eu posso falar, Yang? Eu vou falar porque eu estou sentindo Deus aqui. Sabe? Tem pessoas que já saiu da posição de ovelha e o Senhor está chamando para ser discípulos. Inclusive, eu tenho uma mensagem no meu canal do meu YouTube, eu posso falar? Sim. Né? Que eu falo, se você quer subir de nível, faça isso. O quê? Você entender que ele fala assim, ó, vinde a mim, vinde após mim e ide. Sim. Então, vinde a mim, vinde após mim e ide. Isso significa o quê? Que você vem como ovelha, você se torna discípulo e ele te envia como um apóstolo. Uau! Você vem como ovelha, você se torna discípulo e ele te envia como apóstolo. É por isso que essa questão do apostolado nada mais é do que o estabelecimento, a implantação da cultura do reino dos céus na terra. E você sabe qual é a cultura do reino? Qual é a cultura do reino? Serviço. Serviço. A cultura do reino é serviço. O maior no reino do céu, sabe quem é, Yang? É quem serve. É o servo. É o servo. Ele falou assim, vocês estão vendo o João Batista? Ele é o maior. E não tem ninguém maior do que ele. Só que Jesus vem agora. Ele disse, mas se você quiser ser maior no reino dos céus, seja o menor aqui na terra. Sirva. E sabe o que está acontecendo? A gente está olhando para a Bíblia e a gente está percebendo que algumas pessoas estão se perdendo porque quando elas começam a receber esse desenvolvimento e essa ativação profética, ministerial, dentro do chamado delas, elas acreditam que não precisam mais servir, mas elas têm que começar a ser servidas. Então, peraí, se eu recebi uma unção, se eu recebi uma habilitação, agora eu não devo mais estar nesse patamar. Mas espera aí, ele se fez escravo, lava pés. O escravo que lava pés, Yang, dentro de uma casa judaica, numa cultura judaica, é o escravo inútil. É o escravo que ele já passou pelos outros departamentos dentro da casa e não teve utilidade. Então coloca ele para lavar os pés. E aí Jesus falou assim, ele olhando e falando de maneira não verbal. É por isso que Pedro olha para ele e diz, Senhor, não faça tais coisas. Porque ele está falando assim, toalha enrolada e bacia com água é escravo inútil.
Sim. É escravo que não tem nenhuma utilidade. O Senhor é rabi, o Senhor é mestre. Mas Jesus estava falando de maneira não verbal. Se vocês quiserem ser maior e fazer coisas maiores, vocês vão ter que se tornar inútil. Inútil. Tem que se fazer o menor. Você tem ideia do que é o próprio Deus se fazer menor, sabendo que Ele é maior? Então, quando eu me faço, eu não sou. Você está entendendo? Eu não sou. Meu Deus. Ele era inútil? Meu Deus. Não. Então, Yang, hoje as pessoas, elas estão decepcionadas com a igreja. Elas estão feridas com a instituição, né? A gente fala igreja por conta da instituição, uma maneira informal de dizer. Por conta disso. Você sabe que hoje, Yang, as pessoas não contam mais as suas lepras. As pessoas não contam mais as suas lepras. Não, elas não contam. Elas preferem pagar um terapeuta do que contar para um líder, do que contar para uma irmã do círculo de oração. Porque hoje ela está rasgando o coração dela, tirando a armadura dela de guerreiro, de guerreira, e dizendo eu tenho lepra, e está pedindo a ajuda em oração, rasgando o coração dela e está dizendo, olha, eu não quero permanecer dessa forma. Só que aí o que acontece? Daqui a pouco, no outro dia, ela entra no círculo de oração, tá todo mundo olhando estranho para ela. Tá todo mundo já tendo uma postura diferente, um olhar reparador, né? Uma sensação de repúdio. Mas por quê? Porque para quem ela pediu ajuda, falou, olha, vamos orar pela fulana de tal, porque ela tá com tal problema. Peraí, se ela quisesse ajuda universal, ela tinha pedido para todo mundo. Só que tem pessoas que dizem, é por isso que eu não falo nada para ninguém, eu falo para Deus, está errado. A Bíblia vai dizer, apresentai-vos as suas necessidades aos santos. Sabe quem é santo? Quem é separado. Quem é escolhido por Deus. E eu vou falar uma coisa para você, Yang, tem gente separado, tem gente escolhido, tem gente de caráter, porque tem dentro das instituições, tem no meio evangélico, gente que não tem caráter. Mas ainda tem 7.000 que não se dobrou, ainda tem 7.000 que não é vendido, ainda tem 7.000 que não é comprado, ainda tem 7.000 que tem essência, ainda tem 7.000 que tem integridade, ainda tem 7.000 que não se vende por presente, por bajulação, por elogio, mas sabe o que é, sabe aonde está e sabe para onde vai. E eu posso dar um recado aqui para quem está nos assistindo, os nossos telespectadores? Eu quero falar o seguinte para você: se levante, se cure, tome o seu posicionamento para curar outras pessoas. Porque hoje eu estou aqui, Yang. Mas eu estou aqui porque eu não desisti do outro. Eu não desisti do outro. Eu tenho uma história cabulosa. Ai,